Essas professoras deveriam ter à disposição delas homens preparados, seguranças treinados, com instrumentos capazes de neutralizar a ameaça sem que a vida das crianças ou a vida delas fosse colocada em perda. Se atente à única solução cabível para a segurança das escolas, que é a utilização de seguranças armados, sejam eles guardas civis, policiais militares, policiais federais ou vigilantes armados. O importante, senhor presidente, é que a segurança seja estabelecida, que nossas crianças sejam protegidas com a mesma intensidade que os senhores defendem que o dinheiro dos senhores seja protegido. Apresentou uma pesquisa no passado dizendo que a presença de policiais armados nas escolas aumenta em pelo menos 3 vezes o risco de fatalidade e de letalidade. Sabe por que ele atacou uma escola, pastor? Ele atacou uma escola com as palavras dele. Atacou a escola porque era fácil. Atacou a escola porque as criancinhas não correm rápido. Atacou a escola porque ela é cheia de professoras. Não tinha nenhum homem armado lá. Ele disse que ele não atacou um quartel da polícia porque dentro do quartel da polícia só tem gente armada. Então os senhores têm que rever o conceito dos senhores, porque ele está em desacordo com a estrutura da realidade. Eu não sei porque o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Este é uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Tanto do âmbito dos direitos, da valorização, da estruturação dos trabalhos das trabalhadoras e trabalhadores da segurança pública nesse país e também de políticas públicas, de projetos de lei. Temos várias audiências para realizar nos temas importantes, nos grandes temas da segurança e do combate ao crime organizado. Acho que é importante a gente conseguir que essa comissão desenvolva os seus trabalhos e não ficar só, seja convocando, mas até convidando, né? A nossa proposta é que a gente retome os trabalhos, continue, porque perguntar de novo, está aqui nos requerimentos, sobre a visita à comunidade na Maré, perguntar de novo as mesmas perguntas, né? Eu acho que a gente precisa retomar os trabalhos aqui, ler os projetos, né? Discutir, debater as propostas que nós temos, inclusive sobre a questão da violência das escolas. Nós, enquanto parlamento, precisamos apresentar propostas, projetos, contribuir, colaborar na superação desse grande problema. Amanhã, né? Depois de amanhã é o dia 20, é o dia que esses agressores, né? Que essas pessoas partidárias do nazismo estão dizendo que será um dia para atacar as escolas, e nós precisamos fazer com que seja um dia de proteção às escolas, às crianças, aos adolescentes e às trabalhadoras e trabalhadoras na educação. O sentimento de um jovem, e isso pode, de fato, levá-lo a cometer ações absurdas, desumanas, criminosas, sobre as quais ele precisa se responsabilizar. Mas glorificação da violência, misoginia, racismo, desprezo à escola, à educação, negação da diversidade, processos de preconceito, discriminação e bullying. Olha como é que o tema é complexo. Olha como nós somos capazes de fazer debates mais profundos e inteligentes, produzindo respostas melhores. Porque não é possível que para problemas diferentes a resposta seja sempre a mesma. Para problemas complexos, respostas fáceis tendem a ser respostas erradas. Fica como frase de efeito, fica como vídeo para a internet, mas as famílias continuam chorando, jovens continuam morrendo e o medo continua aumentando. Eu pedi essa inversão de pauta porque o tema é complexo, exige uma resposta qualificada e inteligente, e eu acredito que engrandeceria a Comissão de Segurança Pública fazer um bom debate sobre esse assunto tão relevante para as nossas famílias. O senhor delegado Paulo Bilinski, que requer moção de aplausos às professoras do Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, por terem protegido seus alunos contra o autor de ataque armado realizado em Blumenau, Santa Catarina. Com a palavra, deputado delegado Paulo Bilinski. Senhor presidente, há pouco nós tivemos a oportunidade de ouvir a esquerda discursando aqui nessa comissão, dizendo que nada estávamos fazendo, não estávamos trabalhando pelo bem do Brasil, pelo bem das crianças, não estávamos cumprindo o nosso papel como deputados federais, membros da Comissão de Segurança Pública. Essa é a mesma esquerda que hoje apresentou uma série, mais de 20 requerimentos, cujo único objetivo era atrapalhar o funcionamento da comissão. Essa é a hipocrisia que adoece a mente esquerdista. Esse requerimento, ele tem por objetivo, dignas de aplauso, dignas de reconhecimento,
É uma bravura que não deveria ter sido necessária. Essas professoras não deveriam ter que enfrentar criminosos armados com machadinhas, com armas brancas, com armas de fogo, como já aconteceu no Brasil. Essas professoras deveriam ter à disposição delas homens preparados, seguranças treinados, com instrumentos capazes de neutralizar a ameaça sem que a vida das crianças ou a vida delas fosse colocada em perda. Se atente à única solução cabível para a segurança das escolas, que é a utilização de seguranças armados, sejam eles guardas civis, policiais militares, policiais federais ou vigilantes armados. O importante, senhor presidente, é que a segurança seja estabelecida, que nossas crianças sejam protegidas com a mesma intensidade que os senhores defendem que o dinheiro dos senhores seja protegido. Nos bancos, em outros locais, né? Até mesmo o nosso ministro da Educação, que veio aqui nessa comissão e não respondeu a minha pergunta. Eu questionei, o senhor abre mão do seu segurança armado? Eu sei que ele tem o costume de andar com vários seguranças armados. É isso, rapaz. Então eu questionei o senhor ministro da Educação, o senhor abre mão dos seus seguranças em favor das crianças, já que elas estão desprotegidas? Não obtive a resposta. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Mas aproveitar para discutir, porque o desenvolvimento do argumento nada tinha a ver com a iniciativa que eu quero subscrever. Então fica o registro de apoio ao mérito e apenas um rápido comentário sobre tudo que foi dito depois. Nós queremos a segurança das escolas, nós queremos a segurança das famílias, professores, professoras, crianças, jovens e adolescentes. Discordamos da ideia de policial armado nas escolas. O Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, que faz parte do Departamento Nacional de Justiça dos Estados Unidos, apresentou uma pesquisa no passado dizendo que a presença de policiais armados nas escolas aumenta em pelo menos 3 vezes o risco de fatalidade e de letalidade. Inclusive, nos 2 ataques com maior número de mortes, em Parkland e em Santa Fé, havia presença de policiais armados nas escolas. Eu vou repetir essa frase. Nos 2 maiores ataques, com mais pessoas mortas, havia presença de policiais dentro das escolas, policiais armados. Portanto, nós não acreditamos, nem em termos logísticos, nem em termos de custo, nem em termos de operacionalidade, nem em termos de prevenção efetiva de ataques, isso parece ter resultado. Até porque a natureza desse tipo de ataque não é exatamente um crime comum, em que a presença de uma arma pode ali, talvez, inibir a ação. Tudo indica, por pesquisa, por estudo, por metodologia e por dados, que são crimes de ódio, em que a pessoa está completamente deliberada a agir daquela forma, independente do risco e de eventuais consequências. Por isso que eu estou falando, respostas fáceis para problemas complexos tendem a ser respostas simplórias, superficiais e que não resolvem a natureza do problema. Então, só para dizer que nós queremos discutir, inclusive com profundidade, quais os melhores caminhos para uma cultura de paz, para prevenção, para identificação de possíveis ataques, canal de denúncia, ronda escolar, aumento do efetivo da Polícia Federal para mapeamento da internet onde esses ataques são organizados, portanto, com inteligência, prevenção, participação da comunidade escolar, valorização dos profissionais da educação. Acredito que podemos ter um resultado melhor, ou seja, a preservação da vida, da integridade física da nossa juventude e profissionais da educação. E sobre o mérito em si, de louvor às professoras, toda a solidariedade a elas, e faço questão de subscrever a moção. Perfeito. Obrigado, deputado Pastor Henrique. Por 1 minuto. Quero subscrever também, presidente. Perfeito. Deputado Salim subscreve. Cabo Gilberto, por 1 minuto. Por gentileza. Muito obrigado. Deixa eu fazer minha defesa aqui, cara. Eu ia defender o senhor, se Vossa Excelência permitir. O senhor me permita defender a mim mesmo? Tá, então fala, fica à vontade. Muito obrigado. Só para deixar claro aqui para todo mundo, pessoal, aconteceu a audiência de custódia do preso de Santa Catarina. Sabe por que ele atacou uma escola, pastor? Ele atacou uma escola, as palavras dele, atacou a escola porque era fácil. Atacou a escola porque as criancinhas não correm rápido. Atacou a escola porque ela é cheia de professoras. Não tinha nenhum homem armado lá. Ele disse que ele não atacou um quartel da polícia porque dentro do quartel da polícia só tem gente armada. Então os senhores têm que rever o conceito dos senhores, porque ele está em desacordo com a estrutura da realidade. Então só sugiro, então, que o senhor, ao invés de citar estudos, né, o senhor se atente aos fatos, porque os fatos são claros. Os senhores aceitam segurança armada para proteger os senhores, o seu ministro, o seu presidente, mas não aceitam seguranças armadas para proteger as crianças. Os senhores estão colocando em risco a vida das crianças. O sangue dessas crianças está nas mãos dos senhores. Muito obrigado.
Senhor presidente. Obrigado, Queria só- deputado Paulo Bilinski. Senhores, para nos dar prosseguimento. Se eu não concluir um minuto, Vossa Excelência me desse um minuto e meio, pelo menos. Prossiga por um minuto. Senhor presidente, eu concordo plenamente com os argumentos do delegado Paulo Bilinski. Foram bastante coerentes com a realidade. Temos que tratar os problemas com a realidade que acontece. O pastor trouxe argumentos e estudos de um fato que ocorreu, que obviamente naquele momento deu errado, é óbvio. Não é 100% certeza que vai dar certo. Porque tem uma pessoa armada, vai evitar 100%. Mas em vários outros casos, no cinema, uma pessoa armada evitou uma tragédia maior. Na igreja, que esse vídeo repercutiu em todo o planeta, o cara chegou lá, matou algumas pessoas, não matou mais porque ele foi parado por uma pessoa armada. E, obviamente, senhor presidente, nas escolas é fundamental que colocamos seguranças para defender o nosso maior patrimônio, que são as nossas crianças. Só mais 30 segundos, presidente. Imaginem os pais daquelas 4 crianças que perderam as suas vidas de forma trágica por um criminoso, psicopata. Aquele sim é um terrorista. E as declarações dele lá na delegacia, deputado Paulo Bilinski, foi o que o senhor falou. Ele disse que atacou com as palavras dele, o psicopata, porque eram criancinhas que não corriam bastante e que eram professoras que tomavam conta daquela creche. Isso é fato. Então precisamos proteger as nossas escolas. Então eu concordo plenamente com o deputado Paulo Bilinski e uma salva de palmas por requerimento de Vossa Excelência. Obrigado.